Boa noite, meu nome é Brandon Bispo, eu curso Engenharia Mecânica e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Análise da Integridade Estrutural de um Vaso de Pressão com espessura abaixo da mínima de projeto. O professor orientador é o Lucas Benini, que faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica. Bom, falando um pouco sobre a introdução e a motivação do que levou a realizar esse trabalho, eu vou começar falando um pouco sobre o que são vasos de pressão. Vasos de pressão são definidos como todo recipiente estanque de qualquer tipo, dimensão, formato ou finalidade, capaz de conter fluido pressurizado. A principal motivação deste trabalho foi que as normas de projeto são conservadoras, ou seja, as normas que regem os vasos de pressão, a fabricação dos vasos de pressão, como a norma ASME, por exemplo, elas são conservadoras na questão de que qualquer defeito encontrado onde a espessura encontrada seja abaixo da mínima requerida para o vaso de pressão, ele ordena que o equipamento seja retirado de operação no mesmo momento e que o reparo seja feito. E através de uma análise de engenharia mais avançada, mais detalhada, é possível comprovar a integridade estrutural desses equipamentos de forma que eles possam continuar operando de forma segura, ainda que a espessura encontrada nele seja abaixo da mínima requerida de projeto. Isso se dá muito por conta do coeficiente de segurança que são utilizados na construção desses equipamentos. E essas análises de engenharia mais avançadas são denominadas Fitness for Service. E este trabalho vai se basear numa das normas mais conhecidas que aplicam essas técnicas, que é a API 579. Agora, um pouco sobre o desenvolvimento deste trabalho. Ele foi realizado em cima de um estudo de caso de um vaso de pressão que apresentou uma descontinuidade de delaminação, como vocês podem ver nessa figura à esquerda, e que para a retirada dessa descontinuidade foi realizado um desbaste mecânico, manual, que fez com que o equipamento ficasse conforme a imagem que vocês podem ver à direita. Mas o fato da realização desse desbaste fez com que a gente encontrasse uma espessura abaixo da mínima de projeto no tampo deste equipamento. E aqui nessa tabela eu coloquei algumas características sobre o tampo deste equipamento, como o material de construção, que é o aço carbono SA612, o raio externo do tampo do equipamento, a espessura nominal, com a pressão máxima de trabalho admissível, que seria de 17,57 kg força por centímetro quadrado. Eu também acrescentei aqui outras informações como a temperatura de projeto, que é 65,56 graus Celsius, e o fluido de trabalho, que seria gás liquefeito de petróleo, que é GLP. Bom, após esse desbaste que foi realizado, a gente encontrou uma espessura de 10,48 milímetros, onde a espessura mínima requerida era de 10,60 milímetros. Isso foi encontrado através de um ensaio nomeado de 6CAM, é um ultrassom, que é um ensaio avançado de ultrassom que é capaz de medir a espessura em uma determinada faixa. E após esse ensaio a gente encontrou essa espessura baixa e a gente também conseguiu determinar a profundidade máxima do desbaste, que foi 1,35 milímetros, que explicou essa espessura encontrada de 10,48. O comprimento do desbaste foi de 90 milímetros, a largura do desbaste de 17 milímetros e a localização do desbaste foi a 55 milímetros da solda entre o tampo e o costado do equipamento. E o fato dessa distância de 55 milímetros da solda faz com que seja necessário, através da API 579, a gente realizar um estudo de nível 3, que seria a aplicação de método dos elementos finitos, pois a solda entre o costado e o tampo é caracterizada uma descontinuidade geométrica, porque ela pode concentrar tensões. Aquela região ali pode ser o concentrador de tensões, ou seja, é uma região mais delicada do vaso de pressão. E por isso que a gente precisou fazer uma análise de nível 3, que seria o método de elementos finitos. Aqui é um pouco do que já foi feito sobre o TCC. Então aqui está a modelagem 3D desse tampo, né? E a gente simplificou a região do desbaste, que seria essa região
onde está o vermelhinho na imagem, e a gente simplificou ela como uma região retangular, e a gente também foi o mais conservador do que a espessura real, né? Porque a gente considerou que a espessura de desbaste foi de 2 milímetros. Então a gente considerou uma espessura remanescente no equipamento menor ainda do que o que realmente tem lá, que é de 10,48 milímetros. Agora eu falei um pouquinho sobre os próximos passos, vou falar um pouco sobre os próximos passos deste projeto, que seria realmente a simulação, né, dos elementos finitos através do software ANSYS. Mas para isso a gente vai precisar fazer um estudo mais detalhado de qual malha que será utilizada, qual geometria da malha que será utilizada. E a gente também vai usar algumas características que já estão determinadas, como que as tensões equivalentes vão ser calculadas pela teoria da máxima energia de deformação, que seria a tensão de von Mises, que é a tensão que é adotada pelo código ASME. E também a gente utilizaria alguns critérios como proteção contra colapso plástico, proteção contra deformação plástica progressiva e critério de proteção contra falha local. Bom, é isso. Eu agradeço pela oportunidade